Olá, boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez estamos juntos e para mim isso é uma honra e um grande prazer pela lembrança, pelo convite para estarmos juntos mais uma vez e ainda por cima falando da doutrina espírita, o que é para a gente um grande deleite. Então, o tema que nós escolhemos essa noite para a gente conversar é Meu Reino Não É Deste Mundo. O nosso estudo hoje ele vai estar todo embasado no capítulo número 2 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes de começarmos a falar propriamente do assunto, vamos fazer uma leitura da página inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo Espírito Emmanuel. A lição que a gente escolheu é a 42, Glória ao Bem. E após a leitura desta página, vamos fazer uma breve prece para agradecer a Deus por esse convite e por essa oportunidade desse estudo. E aí em seguida conversaremos. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Palavras de Paulo, registrada Cartas aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem, quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo far-lo-á crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes de ações etéreas e sanguinolentas. Por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem, onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Mas se são bons e sinceros no setor do serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Então vamos elevar o nosso pensamento nesse momento ao nosso Pai Celestial, que é o nosso provedor maravilhoso de todas as coisas, a causa primária de tudo que existe, e agradecer esse momento em que estamos reunidos como família para mais uma reunião esta noite, agradecendo os bons espíritos amigos que se encontram aqui conosco, nos inspirando, nos aconselhando também, nos ajudando para que o estudo desta noite possa ser o mais proveitoso para cada um de nós. Porque à medida que nós vamos absorvendo mais conhecimento, buscando cada vez mais, nos alimentamos. Porque o alimento do espírito é o conhecimento, aliado a boas obras. Por isso que pedimos muito que nós não sejamos ouvintes esquecidiços, que à medida que nós vamos aprendendo, consigamos também levar para a nossa vida prática, a fim de que consigamos o sucesso que nós almejamos nesta encarnação, que é de dar mais um passo na senda evolutiva. Agradecemos aos nossos orientadores espirituais por nos acompanhar, por estar sempre conosco, e aproveitar para pedir uma bênção muito especial para todos os irmãos desta casa tão maravilhosa que sempre nos recebe e que nesse momento reúne seus esforços para estarem juntos, para ouvir desse alimento espiritual.
Então, Pai, uma bênção para essa instituição, que ela continue sempre servindo essa bandeira da caridade, sendo um posto de luz para a comunidade onde vive e assim sempre fazendo a sua parte que lhe cabe no progresso também dessa humanidade. Agradecemos, é claro, ao nosso Mestre Jesus, porque sem ele, nada disso aqui, nós estaríamos juntos conversando. Então, que a paz do Divino Mestre nós consigamos absorver, porque ele sempre derrama sobre nós, e que nesse momento consigamos tirar um pouquinho dessa paz que ainda não nos pertence, né, para que a gente possa aqui, enfim, absorver o máximo, aproveitar o máximo desse banquete espiritual. Então, que assim seja nesse momento e que esteja sempre conosco. Graças a Deus, Senhor. Então, conforme nós falamos no início, nós escolhemos o tema baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 2, como nós falamos, meu reino não é deste mundo. E vou começar aqui a nossa conversa fazendo uma breve leitura, tá? Do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, os itens 36 e 37, que tratam dessa passagem, tá? E eu vou ler para a gente rapidinho, para depois a gente desenvolver o assunto. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhes então Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. O cenário do qual essa passagem vem nos trazer, Jesus estava sendo interrogado, era um julgamento, né? E Jesus ali estava sendo interrogado porque o cenário que era vivido em sua época refletia, assim, uma grande confusão, um grande conflito social, prestes a estourar em uma grande guerra civil, onde o povo se sentia oprimido pelo governo, muita taxação de impostos, direitos que não eram reconhecidos, hegemonias que não eram reconhecidas, nada parecido com o que hoje a gente vive, né? Porém, lá naquela época, a coisa estava bem inflamada mesmo, e o povo ansiava muito a presença de alguém que pudesse fazer frente, né? Combater ali a tirania, que era considerada tirania, né, dos romanos que estavam no poder naquela época. O povo que mais se destacava ali em resistência eram os próprios judeus. Então, Jesus, uma figura bem icônica, bem destacada de sua época, para muitos se tornava uma esperança de alguém que conseguiria justamente trazer aquilo que o povo acreditava que era o ideal para eles, né? Um governo mais justo, a educação disponível, sem tanta opressão, enfim, diminuição de pagamentos de impostos, né? E Jesus era visto dessa maneira como uma pessoa que poderia ser aquele contrapeso ao governo, porque Jesus tinha um carisma, Jesus tinha uma personalidade, a sua personalidade era firme, né? Porque ele sabia falar com autoridade, muitos o ouviam e ficavam assombradas quando ele falava. Então as pessoas percebiam que ali em Jesus havia uma coisa diferente. E Jesus sempre insistidamente falava de um reino, né? O reino esse que traria bem-aventurança para aqueles que fossem seus súditos, né? Era uma proposta muito bonita. E todo mundo estava querendo justamente que Jesus implantasse esse tal regime ali em sua época. Uma das pessoas que mais acreditavam
acreditem, pasmem, que mais acreditavam que Jesus fosse o capaz realmente de fazer isso acontecer era o próprio Judas. Porque Judas, ele não tinha a ideia efetivamente de que Jesus fosse pego pelos soldados e fosse levado, enfim, a julgamento e, consequentemente, a crucificação, como se deu. Judas, ele acreditava tanto que Jesus tinha tal potencial para libertar o povo, que, na verdade, ele quis provocar ali uma antecipação. Queria que Jesus, já que achava Jesus muito passivo, muito brando nesse sentido, ele achando que se Jesus fosse pego pelos soldados, Jesus, de repente, fosse... Não, agora eu vou ter que botar uma posição mesmo. Agora eu vou ter que mostrar para que eu veio, para que eu vim. Então, ele quis, de certa forma, provocar isso, né? Achou que Jesus tinha toda a condição de se desvencilhar dos soldados, se fosse o caso, quisesse se libertar, ele poderia. Afinal, Jesus já tinha mostrado até então grandes feitos considerados por muitos milagrosos. Então, escapar dos soldados seria o menor de todos os seus problemas. Então, Judas estava ali confiante de que Jesus, a partir daquele momento, iria mostrar quem ele era, o seu verdadeiro reino. E aí, quando ele percebeu que a postura de Jesus foi completamente diferente do combate que eles esperavam, a luta que Jesus apresentou foi outra, completamente diferente do que esperavam. E aí Judas, enfim, caiu em si e viu que Jesus, ele não iria, né, agir da maneira como ele esperava ou como ele acreditava que devesse agir. Tanto que, enfim, percebendo que a consequência daquele ato resultaria na morte da mais cruéis possíveis que existiam naquela época, e considerada até hoje uma das piores da humanidade, Judas se contristou a tal ponto da gente saber o que aconteceu com ele, né? De ele ter tirado a sua própria existência. Então a gente começa a ver ali o desespero do povo. A gente pode colocar Judas como um exemplo de desespero. E era assim que as pessoas estavam, sedentas de um reino, sedentas de uma proposta de libertação. Era esse o contexto na época. E quando Jesus foi preso e interrogado, então, pelos governantes, eles viram realmente que Jesus, ele não tinha culpa de nada. Ele não tinha efetivamente nada que o condenasse, que fizesse com que ele realmente fosse preso e, consequentemente, morto. Porém, algo nessa pergunta de Pilatos chama muita atenção, porque Pilatos também temia muito que o povo, através de Jesus, se sentisse forte e ali, enfim, começassem a se rebelar. E tudo que Roma queria naquela época era nada, zero de conflito com a população. E aí, nesse momento, Jesus é interrogado se ele era rei, justamente porque Pilatos se sentia ameaçado, o governo se sentia ameaçado diante de tal figura que poderia, enfim, causar-lhe uma revolução. Então, o cenário que Jesus vivia na época não se difere tanto do nosso, de hoje, que a gente também busca, que a gente também almeja algo diferente. Mas sabe por que a gente consegue, no capítulo que a gente leu, esse de João, capítulo 18, a gente consegue ver que o reino que Jesus estava falando não era o reino tal qual as pessoas compreendiam. Aquele governo constituído, que tivesse um rei, tivesse os súditos, tivessem leis a cumprir, diretrizes, impostos a pagar, deveres a cumprir. A gente entende que não era isso, porque é até interessante quando Pilatos pergunta a Jesus se ele era rei dos judeus. Porque quem estava ali naquele momento se sentindo mais ameaçado e mais revoltado eram justamente os judeus. E aí, Pilatos pergunta se ele era rei dos judeus, se ele assim se considerava como tal. Mas interessante, em uma das passagens da resposta que Jesus dá, que a gente vê que ele não estava falando de um reino tal qual nós entendemos hoje, conceito, né, de governo. Tanto que ele fala assim, meu reino não é deste mundo, porque se o fosse, a minha gente teria combatido para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, Jesus ali estava mostrando
que o reino dele era uma proposta de vida e que justamente os judeus não compreendiam. E por isso que ali ele estava. Não só os judeus não compreendiam, tanto quanto também nem muitos dos seus mais achegados discípulos compreendiam muito bem tal proposta. O exemplo foi até Judas, que entendia que a forma de combate desse governo, a espada desse governo, ele acreditava que fosse literal, ele achava que era através da força e não, de fato, de uma proposta e de uma postura. E é por isso que nós compreendemos que o reino do qual Jesus se tratava era a vida futura. Essa vida futura que Jesus nos traz, ela é sim repleta de plenitude, de paz, de gozo pleno, mas ela tem uma característica interessante. A sede dela não se encontra em nenhum outro lugar que não seja o próprio terreno do coração do indivíduo. Jesus, com a sua postura aqui na Terra, diante, obviamente, do nosso comportamento que se aproximava muito ainda da selvageria, Jesus veio nos mostrar qual era o procedimento dos súditos deste reino, né? Que era de mansietude, que era de bondade, acima de tudo, amor. Jesus, ele não trouxe nenhuma figura religiosa de que fizesse separação dos filhos de Deus, né? Jesus ali deixou claro que o amor é a língua na qual todos podem falar e se compreender. Então ele trouxe a proposta de amor porque ele disse que esse era o único caminho para que a humanidade pudesse efetivamente ter a sua paz, ter o que ela sempre ansiava, o que a gente até hoje busca. Então Jesus falava da vida futura, por isso que ele dizia, ainda não é deste mundo, porque ainda o amor não reina na terra, ainda o amor não é a característica aqui marcante do nosso planeta Terra. Jesus, como nós sabemos pelos estudos da doutrina espírita, ele é o nosso governante, ele participou, né, da arquitetura, enfim, do planejamento da construção desse planeta, e claro, obviamente, não poderia deixar ficar alheio ao sentimento que tinha de cada um de nós, do sofrimento que nós mesmos ainda causamos, pela nossa ignorância, ainda pela resistência, né, as coisas que nos afastam do amor de Deus. Então ele, ao vir aqui, era parte ainda de um plano que já tinha sido traçado desde a formação do nosso mundo para que o reino aqui fosse implantado, ou seja, para que as pessoas na humanidade, enfim, fossem puras, fossem perfeitas, como Jesus já o era. Então, o que ele desejava para as pessoas é o que ele já tinha alcançado para ele. Era o pleno perfeito da paz, da satisfação. E isso independe de onde você esteja. É uma condição íntima. Por que ele fala que é para a vida futura? Por que a gente insiste? Porque é um processo que não nasce da noite para o dia. É um processo de construção. Por isso que diante de uma morte cruciante, Jesus, ele podia fazer de tudo para poder se desvencilhar. Imagina se fôssemos nós. A gente não ia fazer de tudo, de repente, para poder escapar de uma morte horrível. A gente não ia se abalar, de repente, se até chegassem para a gente e dissesse, diz que não acredita em Jesus, que aí a gente te livra. Muitos de nós seríamos até capazes de dizer sim, só para não passar por esse sofrimento. Inclusive, alguns dos discípulos mais achegados, mais calorosos ali de Jesus, não o negou 3 vezes, justamente por medo. Então, a gente também não pode dizer que a gente passaria ileso nessa prova, né? Mas o que a gente quer ressaltar nesse momento era a postura de Jesus diante de tal sofrimento. Porque apesar de Jesus ser espírito puro, ele estava aqui na carne
E a matéria em si desse planeta, ela é causadora ainda. Porque o que tinha de superior em Jesus? Além dele, como espírito puro que era, e do seu próprio perispírito, que é o corpo do espírito, que sempre nos acompanha, ele era já puro. Porém, para que ele pudesse estar aqui reencarnado, ele tomou dos elementos dos mais rarefeitos do nosso planeta. Porque a gente entende que para encarnar em um planeta qualquer, a gente tem que tomar dos elementos próprios dele, na constituição do nosso perispírito, para que assim a gente possa sustentar uma encarnação, né, em tal e qual mundo. Então, Jesus, ele tinha elementos próprios desse planeta, em seu perispírito, para que aquele pudesse estar nesse período curto, porém grandioso, conosco. Mas ele era espírito puro, né? Mas o corpo não, o corpo era totalmente matéria. Então Jesus sentia fome, sentia frio. Isso a gente vai ver muito claro lá no livro A Gênese de Kardec, justamente falando, né, dessa questão de Jesus, né, do que desse papel dele e da parte que lhe cabia na matéria enquanto estava aqui reencarnado. Então, mesmo diante de uma situação injusta, porque nada tinha feito para poder sofrer a crucificação, tanto que no final de seu julgamento, né, que ele teve algumas audiências depois dessa, ele foi considerado um inocente, tanto que Pilatos falou, vou lavar minhas mãos, não tenho o que fazer, mas submetendo ele ao júri popular, porque era uma época que as pessoas poderiam, né, enfim, escolher salvar, né, da crucificação preso, era como se fosse assim, um dia de bondade, né, e ali colocou Barrabás e Jesus, e o povo escolheu justamente quem? Jesus. Mas por que escolheram Jesus? Porque estavam revoltados, porque esperavam que Jesus naquele momento pudesse implantar o tal reino. Então, desde aquela época até hoje, a gente tem pouca compreensão desse sistema celestial de reino que Jesus nos traz. Mas aí por que a gente ainda tem essa dificuldade? Porque Jesus fala que realmente tem uma luta muito grande a ser combatida para que nós consigamos alcançar esse reino. E é aí que entra todo o X da questão, porque essa luta é contra o nosso pior inimigo, nós mesmos. Nós sempre, em doutrina espírita, temos aprendido que a lei de Deus é a lei de amor. Então, ela é justa, ela tem equilíbrio com justiça, com amor, com bondade, com misericórdia. Então, Deus nunca vai permitir que a gente receba aquilo que não é endereçado a nós, né? Não vai deixar que a gente sofra sem que haja, né, um motivo, uma razão que não seja plausível ou que não seja consequência das minhas próprias escolhas. Então, é muito matemático tudo no universo. O que eu vou plantar é o que eu vou colher. Então, se hoje nós estamos passando por todos os sofrimentos, tudo foi escolha nossa. Então, se nós queremos parar de sofrer, a única resposta para o fim desse sofrimento somos nós. É difícil o caminho? Jesus, ele veio aqui nos apresentar. Então, o que ele quer dizer? Que para alcançarmos essa vida futura, né, de bem-aventurança, precisamos construir desde já na gente uma proposta de melhora. Diante das dificuldades que nós encontramos, que a gente pode até colocar como desafios, que eu acho que a palavra vai se encaixar melhor para a gente, é desafio. Então, nós vamos observar que diante disso, a gente começa a mudar a nossa disposição em ver as situações, em ver as coisas e entender que nós somos os próprios artífices da nossa felicidade, da nossa tristeza e que as escolhas que nós fazemos desde já, elas é que vão ditar a minha felicidade ou não. E aí Jesus nos traz uma proposta do caminho que devemos seguir diante desses desafios. É uma postura de amor.
Isso sim, é bem complicado, né? Porque nós temos dificuldade, a gente começa a observar em nós mesmos que a gente ainda se alimenta muito de certos sentimentos que não se coadunam com a proposta de vida trazida por Jesus. A gente vai observar isso, por exemplo, quando a gente está em discussão com alguém. Geralmente, quando a gente está em discussão com alguém, é porque a gente quer defender uma ideia que a gente quer que seja a correta, né? A nossa. Aí a gente começa a se exaltar, porque a gente ainda tem esses rompantes de delírios. Quando a gente se exalta, é um momento de loucura momentânea que a gente tem. E naquele momento, se alguém chega pra gente e fala assim, não, fulano, fica calmo, a gente fica com mais raiva ainda, porque estão nos pedindo calma. Esse que é interessante. Isso mostra o quanto que a gente ainda se identifica. Não vou falar a palavra compraz, não, porque aí a gente já vai para um patamar assim, muito ainda inferior, né? Mas vamos dar um crédito aqui para a gente. A gente ainda encontra um certo conforto ali naquela zona, né, de inferioridade. E a gente tem uma certa dificuldade de superar isso, porque é justamente um esforço tremendo que precisamos fazer para que a gente possa modificar-se. E aí, o que faz a diferença? Como é que isso pode mudar a minha vida? Como é que eu posso colocar em prática as palavras de Jesus? Primeiramente, ele disse que o seu fardo é leve, tá? O nosso é pesado, mas o dele é leve. E todas as vezes que a gente se sentisse com dificuldades, a gente podia se apoiar nele, que aí a gente encontraria, assim, um refrigério, um alívio. Enquanto muitos de nossos irmãos de humanidade acreditam que Jesus é a chave, como nós também acreditamos, né, que Jesus seja a chave para essa bem-aventurança, mas acreditam que, de certa maneira, basta apenas crer em Jesus, que o resto todo do processo já aconteceu e a gente percebe na prática. Não é porque a gente ouve A, B ou C, é que na prática a gente vê que não é assim que funciona. Porque, se a gente for perceber, a maioria da população terrena crê em alguma coisa, tem uma fé, se apega em uma religiosidade, qualquer que ela seja, e a base de todas elas é o amor. Então vamos colocar, já que estamos falando de Cristo, então vamos puxar então a questão para o cristianismo. Então a população cristã no planeta Terra ela é grande, mas claro, ela não é a maior de todas, existem, né, outros que realmente mais superam, mas é grande. E entre os próprios cristãos há um grande sofrimento, há um grande desespero daqueles que dizem crer em Cristo. Então o que está acontecendo? Então basta somente eu crer em Jesus que eu estou salvo, que eu estou no seu reino? Se eu sou súdito deste reino, desde já eu demonstro a minha capa de realeza. Então tem alguma coisa aí que falta. E nós compreendemos que Jesus, ele não é o instrumento, ele é o caminho em si para que nós consigamos alcançar esse objetivo. É observando Jesus, tendo ele como guia e modelo. E a partir desse momento, observando toda a sua postura, é que nós, enfim, vamos conseguir dar um norte diferenciado à nossa vida. Então, não basta crer, a gente tem que fazer, ou seja, olhar Jesus, a gente se espelhar nele, porque a gente crê que ele seja uma ótima alternativa para a gente, a única no planeta Terra, vamos colocar assim, porque ele era o único que foi perfeito aqui. E todas as outras religiões, elas se apoiam no amor, então o amor é uma autoridade, é isso que ele trouxe para a gente, então não tem como errar, se a gente fosse seguir pelo amor, né? Mas é olhar e colocar em prática. Então, são nesses momentos, por exemplo, que a gente acabou de falar, dos rompantes que a gente tem, que a gente bate boca com alguém, que a gente discute com alguém, né? Antes de chegar a esse nível, de repente a gente se perguntar, como é que Jesus se portaria diante disso? Engraçado, né? Que quando eu era da religião dos meus pais, era muito legal que a gente ouvia, os jovens tinham muitas reuniões, né? Os jovens, assim, eles investiam bem na gente, né? A gente não, porque agora não sou mais jovem, né? Mas eu era jovem.
Né? E eu achava interessante quando eles falavam assim, olha, determinadas práticas, determinadas atitudes, se não forem combatidas, mas lá na frente já vai estar enraizado, vai ser difícil de vocês mudarem. Então, por exemplo, para que vocês evitem serem pessoas, de repente, violentas lá na frente, desde já, evitem práticas que incitem a violência ou que sobre-exercite alguma tendência que gere violência futura, como filmes, por exemplo. E aí eles falavam assim, achava muito interessante. Tá na dúvida de que tipo de filme vai ver? Para pensar, se ao assistir aquele filme, você teria coragem de assistir com Jesus sentado do seu lado. Se você iria continuar vendo aquele filme se Jesus estivesse do seu lado. Se você se sentisse constrangido pela presença de Jesus em estar assistindo tal filme, então era a sua consciência te dizendo, olha só, tem alguma coisa errada. Nem que seja pouca. Porque a gente ainda tem a tendência em passar um pouco a mão em cima dos nossos erros. Né? A gente sempre tem uma justificativa do porquê que a gente faz. A gente fala assim, mas foi isso, mas isso não foi tão brabo. Pode não ter sido brabo nesse momento. Mas se for sempre constantemente alimentado, lá na frente, essa aqui é uma sementinha, vai virar uma árvore enorme de preocupações. E que mais lá na frente é muito mais difícil combater. Então, eu pego isso que eu ouvi lá e vou colocar aqui pra gente. Então, todas as vezes que a gente não souber o que fazer, o que responder, como agir, vamos pensar como é que Jesus faria. Aí, com certeza, a nossa postura, de repente, vai se retrair. Que nem Jesus, naquele momento, quando foi pego pelos soldados, e Pedro foi combater para que ele não fosse preso, pegou a espada e acabou tirando a orelha de um dos soldados. Jesus foi lá, pegou e a reconstituiu. E disse, Pedro, guarda a sua espada, porque quem ataca com ela será atacado. Então, ele mostra ali para a gente que é a lei da ação e reação. Né? E é isso que a gente tem que observar. Que tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, gera uma reação. Então, se eu quero que essa reação ela seja boa, então eu vou vibrar naquilo que é bom. E a gente precisa melhorar muito o nosso conceito de bondade, que às vezes a gente ainda não compreendeu como que funciona. E onde o Espiritismo pode nos ajudar a, desde já, pensar nessa proposta de sermos súditos do reino de Jesus. Tudo vai depender do que nós nos apoiamos quando abraçamos a doutrina espírita. A doutrina espírita, eu falo que, assim, para mim, que ela foi um norte na minha vida, porque ela tem feito com que eu olhe as palavras de Jesus de uma maneira mais clara para mim. Olho de uma maneira mais clara e entendo que o que eu estou passando hoje em dia, nesta existência, é tudo um aprendizado, é uma passagem breve, que nós temos no porvir aí no universo, uma caminhada muito longa, até que nós alcancemos a nossa bem-aventurança, a nossa purificação, e é um trabalho que não se limita somente nessa existência. Então, são vários processos, são várias existências, seja neste planeta, seja em outros, porque há muitas moradas na casa de nosso Pai. Isso faz toda uma diferença, gente, porque esse capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que meu reino não é deste mundo, tem um subtítulo que fala do ponto de vista, essa toda a questão. Como nós encaramos a existência de hoje em relação ao futuro. Quando nós entendemos que o que Jesus falava era que existia uma vida plena, que ela não acaba com a morte, muito pelo contrário, se descortina cada vez mais, a gente vai passar a observar a vida de hoje de uma maneira muito diferente. E todos os reveses que a gente passa, as dificuldades que a gente enfrenta, né,
os desafios que nos são ofertados nesta vida, a gente não vai entender como um problema a ponto da gente se perturbar, se desesperar, né? Ao ponto da gente, como muitos chegam ao ponto até de tirar a própria vida, né? Dar cabo à própria existência, mas porque não deseja que a vida acabe, mas deseja que o sofrimento acabe. E como acredita que o sofrimento está atrelado a essa existência, acreditam que é colocando fim a esta que os seus sofrimentos irão findar-se. Então, assim, o que essa proposta do ponto de vista nos traz é nos mostrar que justamente tudo que eu passo aqui tem um começo, um meio e um fim. Um propósito. Isso faz toda uma diferença. A forma como a gente enxerga as coisas. Porque quando tudo está fácil na nossa vida, é fácil dizer que ama a Deus, é fácil dizer que se apega a uma doutrina, mas diante das dificuldades, né, é que a gente vai ver realmente aonde está a nossa fé. E o que eu acho interessante da doutrina espírita é que ela fala, você precisa ter fé, mas compreender a razão da sua fé. Não simplesmente ter fé por ter fé, mas que ela tem que se apoiar em uma base racional. Então eu tenho que entender por que eu passo ou para que eu passo. Eu posso, de repente, não compreender em toda a sua plenitude, mas entender que existe um propósito maior, e esse propósito é de melhoramento, é de refinamento, as coisas mudam. É o ponto de vista pelo qual a gente olha e a gente não vai se perturbar diante de tais dificuldades. Vou até compartilhar com vocês aqui, nós somos de casa já, né? É algo que aconteceu recentemente na minha existência e vou dizer para vocês que esse ponto de vista e que, inclusive, a doutrina espírita faz com que a gente veja isso com uma forma mais clara, me ajudou bastante. Não sei se vocês sabem, eu amo muitos animais. Inclusive, né, sou mãe também de pet, né? E eu sempre tive, assim, não sei se a palavra é apego, mas um grande amor a ponto de considerá-los como da minha família. Como a gente vê que tem muitas pessoas, né, que consideram os animais como pessoas da família. Então, assim, eu tenho, assim, um amor, né, pelos meus pets, que é uma coisa, assim, que acompanharam, assim, a minha vida. Tanto que do meu primeiro casamento, eu falava, olha, me separei, falei, eu vou levar os meus filhos, são meus. Ele falou, caramba, não vai ter nem guarda compartilhada. Eu falei, não, são meus filhos. Né? Então, assim, eu sempre tive um carinho muito grande. Então, uma amiga minha, que ela também tem uma gata, em que a gata dela foi diagnosticada com câncer. Então, aquilo começou a me remoer. Eu falei assim, gente, eu fico pensando quando a gata de fulana faleceu, olha como é que ela vai ficar, porque também é a companheira dela, aquela coisinha ali tá há anos com ela. Eu falei assim, já pensou se acontecer isso com meus gatos saudáveis, né? Eu falei, não, quero nem pensar nisso, não queria nem pensar. Gente, de repente, a minha gata que não tinha nada, do nada, ela começou a definhar. Começou a definhar mesmo. E tudo que eu temia, de assim, como é que eu vou me portar diante, né, da partida dela? Eu falei, como é que eu vou me portar com isso? E eu comecei a... Nossa, eu não estava pronta para isso. Falei, foi um baque, né? Porque quando você está doente, você até vai acompanhando, vai esperando. Mas do nada, e os médicos não conseguiram diagnosticar o que ela tinha. Eu sei que essa semana, quarta-feira, fez uma semana que ela ficou internada. E assim, quando eu a levei, teve um momento que a gente ficou somente eu e ela na sala, ela tomou assim um certo fôlego, aí eu senti, é hora de me despedir. E aí, olha como que a doutrina espírita faz diferença na nossa existência. Que eu cheguei para ela e falei assim, eu agradeci pela oportunidade de estarmos juntas nessa encarnação, porque eu entendia que ela era um ser divino, como eu sou e todos nós somos, e que Deus tem um propósito na vida de todos nós. Agradeci pela passagem dela aqui na Terra, na condição ainda que ela se encontra, né, de evolução, como eu também estou em estado de evolução. Mas eu falei que na curva ali a gente vai se encontrar
e que ela estava liberta, que eu estava libertando ela, né, que eu sentia que ela estava lutando porque ela via meu sofrimento. Eu falei, pode ir, porque a vida continua. E eu agradeço muito por Deus permitir que você estivesse na minha vida, que eu aprendi muito. Dei um beijinho nela e falei, eu te amo. Depois dali ela foi e no dia seguinte ela fez o processo dela, né, desencarnou. Na hora, claro que com o recebimento da notícia eu chorei bastante, né? Um carinho muito grande, uma companhia de anos, mas eu estava calma. Eu estava calma porque eu tenho a certeza de que a vida continua para os animais e para a gente, conforme a doutrina espírita nos explica, e que a gente não tem que se abalar por isso. E eu que pensei que na hora, quando se um dia fosse acontecer, eu fosse entrar em desespero, o fato de acreditar no porvir e de que isso aqui é uma vida passageira me deu a calma que eu precisava. Tanto que o meu marido se virou para mim e falava assim, você está em choque. Depois que cai a tua ficha, você vai entrar em desespero. Eu falei, não, eu estou bem. Fiquei triste, obviamente, mas falei, não, estou bem, tô ciente de que ela precisou ir, acabou o ciclo dela, vai acabar meu ciclo aqui, vai acabar o seu, vai acabar de todo mundo. E para recomeçar novos afazeres, né? E a gente tinha que estar ansiosos para continuar no processo evolutivo, né? Tentar fazer muito bem nessa, porque a gente recebeu essa oportunidade, é tentar fazer uma encarnação assim, de sucesso, tentando cumprir todas as metas possíveis. Aí você fala assim, como é que eu vou me lembrar? Eu não me lembro antes de reencarnar quais metas. É só olhar seus defeitos, ver que defeito você tem, e aí você já sabe. Então, se ele que está aqui mais gritante, é um dos que eu coloquei como meta, né, de melhorar. E aí vamos lá, fazer um bom trabalho, deixar que o orgulho não fale mais alto, não deixar que a vaidade fale alto, porque todas as vezes que a gente lembra que a vida continua e que há um processo e que lá na frente eu posso me arrepender da oportunidade que aqui eu não aproveitei, a gente vai deixar que o orgulho e a vaidade não façam diferença na nossa vida, porque a gente vai falar assim, gente, pra que isso? Eu quero receber palma das pessoas? Ah, então minha recompensa eu já recebi, porque lá na frente eu não vou ter o que eu espero. Então isso faz com que a gente se torne pequeno, se feche e tente se entender, se compreender, a fim de que a gente faça que a luz que existe entre nós brilhe, nem que para isso a gente seja ridicularizado, nem que para isso nós sejamos julgados, nem que para isso nós sejamos crucificados. Porque o que importa é a vida futura. Porque se eu busco o sucesso dessa aqui perante os homens, não vai valer de nada, porque o que eu levo para a eternidade é tudo que eu sou. Eu falo que lá no mundo dos espíritos todo mundo é nu, ninguém tem roupa. Lá a gente não se esconde. Lá fica transparente quem eu sou, as minhas obras, as minhas conquistas. Porque se aqui eu consigo, por mais corrupto que a gente seja, uma vida de luxo, no mundo dos espíritos isso não vai acontecer. Porque lá, o que eu não fiz aqui vai fazer falta ali. Um tijolo no bem que eu deixei de assentar aqui vai fazer falta na casa que eu for morar depois que eu desencarnar. Então, quando a gente começa a ver as coisas por um outro ângulo, a gente vai entender que o verdadeiro mundo, a verdadeira realeza espiritual é aquela que habita dentro de nós quando a gente sente a paz por estar em comunhão com Cristo. É o sentir do amor. É aí, diante de todos os desafios, dificuldades, sejam financeiros, que também aqui não está coisa muito boa, né? E eu estou surpresa de não estar me descabelando. Por quê? É tudo passageiro, muitas coisas são escolhas ruins que a gente faz, que a gente às vezes nem para ouvir as orientações que a gente recebe dos bons espíritos, tanto que os espíritos nos falam no livro dos espíritos que muitos sofrimentos que a gente tem aqui não são oriundos da vida passada, a maior parte a gente adquire daqui, das mais escolhas que daqui dessa encarnação a gente faz. A gente escolhe errado, a gente não sabe escolher direito.
né? Então eles vão falar que muitas vezes muitos sofrimentos são oriundos daqui. Os que a gente não consegue uma explicação, assim, depois que a gente faz um estudo das nossas atitudes, das nossas escolhas aqui, aí sim, a gente pode colocar lá na conta do passado. Mas, no geral, a gente escolhe mal. A gente sempre escolhe o caminho mais difícil, né? A gente sempre escolhe optar pela dor e não pelo amor, né? Então, assim, quando a gente acredita que essa vida aqui é uma passagem apenas, e conforme um sábio da antiguidade sempre dizia, é tão rápida como uma passagem que não precisa nem você desfazer as suas malas. Porque, você vem e, você vai. A vida no mundo espiritual, sim, ela é a plena. Somos cidadãos do universo. Você já se encontrou em que ponto do universo você se encontra? Isso é uma reflexão que cada um de nós temos que fazer. Quanto estudiosos da doutrina espírita que somos, quanto reencarnacionistas acreditamos que somos e o quanto a gente acredita nesse reino de Jesus. Em que ponto do meu passaporte de súdito eu já tenho ali carimbado? Eu já tenho algum carimbo que me permita essa bem-aventurança? Isso é explicado na forma como você encara desde já os reveses da vida material. Se vocês acreditam efetivamente, meus irmãos, esta noite, de que efetivamente aqui é somente uma passagem, isso deveria causar um grande impacto moral. Aí vocês iam parar, nós iríamos parar de maltratar os outros, pararíamos de maltratar a natureza, os animais, os recursos, íamos pensar mais no próximo do que em nós mesmos, porque isso é uma condição real que a gente ia entender que só isso vai carimbar, só as nossas boas ações vai carimbar nosso passaporte nessa vida futura que Jesus nos promete. Então, só para reforçar a proposta desse capítulo, que eu falo para vocês, eu fiz só uma pequena pincelagem, porque ele completo e tudo que ele encerra assim, de interessante, de detalhamento moral, seria interessante a gente fazer uma leitura e um estudo, né, ao retorno aos nossos lares, né, para a gente poder entender melhor, porque o que a gente fez aqui foi só uma pincelagem. A profundidade das reflexões tratadas nesse capítulo, que eu convido todos depois a lerem, assim, de uma forma mais acurada, é espetacular. Gente, isso faz diferença na nossa vida, né? Uma amiga minha até do meu trabalho, ela essa semana, ela comentou porque uma coisa atrás da outra, né? Questões familiares, questões... aí teve a partida, né? Da minha querida, eu tô com outro ali, mas tô acompanhando ele. Aí a outra foi, então tem consciência que também vai chegar a hora dele, como vai chegar a minha, vai chegar do meu filho, do meu marido, de todos nós, vai chegar, a gente tem que estar pronto sempre para tudo isso. Soma-se a isso também questões financeiras realmente, e eu tive um gasto muito grande com tudo isso. E ela falou assim, gente, minha amiga, eu não entendo a sua luta, do jeito que você passa, o que você vive, você ainda chega aqui no trabalho, você tem ânimo para dar bom dia sorrindo para todo mundo. Aí eu falei, isso aí, essa paz não é minha, eu peguei emprestada com Jesus. Porque quando ela for minha, eu vou me abalar zero diante das dificuldades. Mas por enquanto a gente só ensaia, a gente tem assim uns breves momentos de bondade, né? Mas essa paz e passar por tudo isso, por tantas coisas que cada um de nós passa, mas se manter assim, quem olha para você pensa que você está muito bem, né? É a gente passar otimismo para as pessoas. Isso é Jesus que nos confere, isso é a fé que a gente se apoia. Então, nesse momento, eu começo a me colocar em que ponto eu estou do universo, eu olho aqui, é um planeta pequeno em relação a todo o universo, e eu estou correndo atrás de ser cidadã do universo, porque é isso que Jesus falou que nós somos, luzes, vamos encontrar a nossa posição, mas a partir do momento em que a gente causa essa luta aí incessante entre nós. O final desse capítulo 2, gente,
Tem uma parte que é interessante, que é o finalzinho, que é a instrução dos espíritos, que ele vai falar uma realeza terrestre. E aí eu escolhi, assim, uns 3 capítulozinhos, assim, parágrafos, aliás, só para a gente encerrar, para ficar de reflexão para a gente levar aí durante a nossa vida, porque são ensinamentos que a gente precisa sempre estar revendo, que é para a gente não esquecer, não esmorecer. Olha só o que ele diz. Jesus, tu o disseste, teu reino não é deste mundo, porque é preciso sofrer para chegar ao céu, de onde os degraus de um trono a ninguém aproximam. A ele só conduzem as veredas mais penosas da vida. Procurai-lhes, pois, o caminho através das urzes e dos espinhos, não por entre as flores. Correm os homens por alcançar os bens terrestres, como se os houvessem de guardar para sempre. Aqui, porém, todas as ilusões se somem. Cedo se apercebem eles de que apenas apanharam uma sombra e desprezaram os únicos bens reais e duradouros, os únicos que lhes aproveitam na moradia celeste, os únicos que lhes podem facultar acesso a esta. Compadecei-vos dos que não ganharam o reino dos céus. Ajudai-os com as vossas preces, porquanto a prece aproxima do Altíssimo o homem. É o traço de união entre o céu e a terra. Não os esqueçais. Palavras de uma rainha de França no ano de 1863, recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, dirigida por Allan Kardec. E eu encerro aqui com as palavras de Jesus. Ele disse assim: o discípulo nunca é maior do que seu mestre. O que isso quer dizer? Que se ele passou por tudo que ele passou, até sem merecer, vamos ter uma jornada muito parecida também. Então, se Jesus sofreu a injustiça, as incúrias, os desprezos dos outros, mas ele se manteve firme, uma postura, porque a sua postura era o seu juiz, não precisava ninguém testemunhar a favor de Jesus, nem ele mesmo abria a boca, a sua postura já dizia tudo, e no final ele ainda nos consola dizendo: coragem, eu venci o mundo, e nós venceremos também, à medida que nós vamos desde já colocando este reino celestial como uma condição real e uma meta para nossas vidas. Muito obrigada a todos pela companhia, pelo carinho, pelo amor, pelas energias que aqui chegaram e aos bons espíritos de estarem conosco. Que assim seja, meus irmãos, e até a próxima.